No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a doação que Elon Musk poderá vir a fazer caso a ONU prove que 2% da fortuna do CEO da Tesla acabe com a fome no mundo. 6 mil milhões de dólares estão em jogo. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. A fome no mundo. Ora, aqui está um tema que infelizmente sempre foi, é e sempre será considerado um tema polémico. Durante décadas se tem questionado se as pessoas que possuem grandes fortunas ou empresas que são detentoras de grandes patrimónios não poderiam dispensar parte dessas riquezas para resolver em definitivo este flagelo. Empresas como as gigantes Google, Apple, Samsung ou até grandes empresas no setor automóvel são constantemente questionadas se não poderiam contribuir mais do que aquilo que já têm feito. Claro que não poderemos esquecer das pessoas de nome individual como Tim Cook, Jeff Bezos ou até Elon Musk. E por falar nele, o próprio Elon Musk, que nos últimos meses tem sido considerado e tem sido mencionado como o homem mais rico do planeta. Mesmo recentemente, os próprios meios de comunicação têm posto em praça pública que 2% da sua riqueza pessoal poderia resolver em definitivo este problema. Até mesmo recentemente, David Beasley, chefe da United Nations World Food Programme, um organismo WFP da ONU, apelou aos próprios bilionários a ajudarem os 43 países que têm graves deficiências económicas deixadas não só pela Covid-19, como estão em constante conflito devido às alterações climáticas. Confrontado com estas afirmações, com estas alegações, com estes ataques, o próprio Elon Musk disse que doará 6 mil milhões de dólares se a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, conseguir provar a veracidade destas afirmações. Claro que, a par destas situações, as próprias pessoas e até mesmo os próprios mídias têm estado muito atentos ao recente aumento do preço das ações da Tesla, como também ao crescimento da fortuna pessoal do próprio Elon Musk, e obviamente que isso tem sido sempre um tema bastante polémico e um tema bastante mediático. Até mesmo Eli David, um investigador que tem tweetado acerca de não só das vacinas contra a Covid-19 e da utilização das máscaras, também tem falado muito acerca da cimeira climática, partilhou um recente relatório da CNN que sugeria que 2% da riqueza do próprio Elon Musk poderia resolver em definitivo o problema da fome no mundo. Obviamente, perante todas estas situações, em resposta, o próprio Elon Musk disse que se o WFP, o tal organismo da ONU, puder descrever exatamente como é que 6 mil milhões de dólares resolveriam a fome no mundo, bem como a forma como o valor seria aplicado na prática, ele iria fazer essa doação. Depois disso, David Beasley surgiu e afirmou que o dinheiro que o próprio organismo WFP da ONU pretende angariar não resolveria a fome no mundo. Claro que, por sua vez, impediria a instabilidade política e a migração em massa. Claro que dessa forma, em consequência, seriam salvas 42 mil milhões de pessoas da própria fome. Conforme disse há pouco, a fome no mundo sempre foi, é e sempre será considerado um tema polémico. Realmente, durante anos se tem questionado se as pessoas não poderiam fazer mais do que aquilo que já têm feito, ou seja, pessoas que são detentoras de grandes patrimónios, que são detentoras de grandes riquezas, de grandes fortunas,
senão poderiam ser alvejadas, apontadas, obrigadas a fazerem algo mais do que aquilo que já têm feito. Eu aqui tenho uma opinião bastante controversa. Se tem que se fazer uma doação, que se faça-se de coração, que se faça porque se sinta que se tenha que fazer. Nenhuma pessoa que é tentora de seja que fortuna for, ou uma empresa que seja tentora de que riqueza for, tenha que ser obrigada, seja o que for. Claro que a fome no mundo é um grande flagelo, não podemos ignorar essa questão, essa é uma realidade em países que estão espalhados pela África, em países no sul da América, em tantos outros países. É uma realidade, efetivamente é um flagelo, e eu sei que é um tema bastante controverso porque eu não posso falar de uma coisa que eu não vivo. Ainda assim, sinto-me na obrigação, no dever de dar a minha opinião mediante estas notícias, e é com um grande prazer que eu também trago estas notícias, também para que vocês possam estar atentos àquilo que se vai passando no dia a dia, e que é um tema bastante polémico, porque envolve uma organização como a das Nações Unidas, envolve uma pessoa que é considerada uma das pessoas mais ricas do mundo, mas o que é certo é que é um tema bastante polémico, porque é o que, conforme eu vos disse há pouco, eu tenho aquela minha opinião bastante controversa, que é as pessoas ou as empresas que têm grandes fortunas, se fazem porque acham que têm que fazer. Ou seja, eu gostaria de saber se estas duas pessoas que ainda agora mencionei, se tivessem o património, a fortuna que tem o Elon Musk, se elas também doariam grande parte da sua fortuna para ajudar a resolver este flagelo. Obviamente que não fariam. Fariam aquilo que faz o Elon Musk, que faz o Tim Cook, que faz uma Apple, faz uma Google e por aí fora. Elas já são empresas e já são pessoas que efetivamente fazem as suas contribuições, é do conhecimento público. O que não falta aí são provas dadas que isso realmente acontece, e por isso, se já fazem a sua parte e a mais não são obrigadas, ou seja, não tem que haver nenhuma lei, não tem que haver uma obrigação que as obrigue a fazer isso. Se elas fazem porque sentem a necessidade de o fazer. Se existem outras motivações, se elas têm a ganhar alguma coisa por causa disso, isso é discussão para outro tema, isso é discussão para outro debate. Aqui a questão é que há provas dadas que estas pessoas, que estas empresas fazem estas contribuições e não têm que ser obrigadas a isso. Ou seja, se fazem, é porque fazem e porque sentem que o têm que fazer. A mais, não são obrigadas. Posto isto de parte, acho que não há muito mais que se possa dizer em relação a este assunto. Não acho que tenha a haver uma lei que as obrigue a isso. Eu acho que isto não deve haver estes ataques, porque estes ataques de um lado e de outro com estas acusações não ajuda a resolver a questão que é a fome, não ajuda os países que estão a enfrentar estas problemáticas a andarem para a frente. O que precisa haver é solidariedade entre países. Tem que haver uma delineação de estratégias, tem que haver ferramentas com que se possa trabalhar, e todos juntos como ser humano, cada um tem que fazer a sua parte, todos em conjunto têm que ajudar a resolver esse problema. Só assim é que eu acredito que num futuro próximo esta situação seja resolvida em definitivo. De outra forma, não é com estas guerras, não é com estes ataques, não é com este estalar de verniz que se vai ajudar a resolver esta situação. Agora, gostaria realmente que fosse verdade, que estas acusações por parte da ONU se correspondesse à verdade. Aí sim o Elon Musk faria a doação. Se vai fazer a doação desse valor, acredito que sim, porque 6 mil milhões de dólares para ele provavelmente deve pagar um café, é uma pequena formiguinha da sua fortuna, mas gostaria que realmente fosse verdade, para que ele, perante praça pública, conforme ele afirmou que se isso fosse verdade, que ele faria essa doação. Assim estou a torcer que essas acusações, que essas afirmações por parte da ONU possam corresponder à verdade, para que então ele faça essa doação e o dinheiro faça chegar aos países que estão a enfrentar esta problemática, e que assim o assunto possa ser resolvido em definitivo.
Estimados ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.